Então, em relação, né, ao último, as famílias não convencionais, a gente pode ter uma estrutura que é de compartilhar uma mesma moradia ou ainda outras, né? Então, de uma composição só entre irmãos, por exemplo, sem a figura do pai ou da mãe, enfim, a gente pode ter aí quaisquer outros tipos de configurações que são mais modernas ou não convencionais. Então, o irmão mais velho que cria outros, adoção em grande número de crianças ou de integrantes, também entraria aí dentro de famílias não convencionais, né? Aquelas famílias que têm lá 30, 40 membros. Deixa eu pensar em mais alguma outra aqui que me vem à cabeça. Mas eu acho que é isso. Então, estruturas familiares que não estejam entre aquelas que a gente já citou, né, e que sejam um pouco convencionais. Depois, nós continuamos, né, explorando um pouquinho essa questão da família, falando a respeito, então, das novas famílias. O que é a condição? Né? É o afeto, porque estabelecer nos termos da lei é muito difícil. A gente viu lá que a Constituição Federal, né, que trata da relação familiar, ela é, de certa forma, bastante antiga, né? Tem regras. Eu acho que a única que mudou, que houve alteração aí, foi com relação ao casamento, né? Que pode ser dissolvido pelo divórcio. A redação ali é de 2010, mas eu não me lembro se houve alguma outra alteração ou não. Eu creio que não. Então, o que a gente tem, sim? Jurisprudências. O que são jurisprudências? Não sei se vocês já conhecem o termo, mas são aquela coleção de tomadas de decisão de juízes, né, que acabam sendo utilizadas como regra para outros pedidos na justiça. Então, um juiz fez uma determinação ali, né, em uma determinada alegação, uma determinada reclamação, né, uma reclamatória ali. E aí, a partir daquela decisão que ele tomou para aquele caso, outros juízes passam a se basear naquela mesma decisão. Então, essa é a jurisprudência. E o que a gente tem em relação a famílias, por exemplo, é isso. O que eu vejo de decisões recentes tem a ver, por exemplo, com o afeto em relação a famílias recasadas. Então, por exemplo, uma madrasta que desenvolve afeto pelos filhos do companheiro e que quando se separa, por exemplo, passa a não ver mais as crianças porque ela não tem uma relação de parentesco, né? Ou seja, aquela criança tinha a mãe e tinha o pai. Mas, por exemplo, essa madrasta, essa pessoa ficou casada com o pai por 15 anos, 20 anos. Né? Eu tenho uma relação próxima com uma pessoa que aconteceu exatamente isso. Ela criou uma criança, né, que a mãe não quis criar. A criança foi educada e criada pela madrasta e pelo pai. Mas depois de 15 anos desse casamento, esse casamento foi dissolvido com uma traição. E houve, né, foi muito difícil essa estruturação, mas a madrasta desenvolveu um amor materno por aquela criança, né? Ela começou a criar a criança, acho que em torno de 4 anos. Então, é o juiz quem tem que determinar, então, né? Como é que fica depois de uma separação, então, essa relação? Até para pets, né? Se tem decisões na justiça, cães, gatos, se tem hoje buscado a justiça para esse tipo de decisão em relação ao desenvolvimento de afeto, né? Então, vamos pensar que para o ser humano a coisa é muito pior, né? Se complica, porque os laços são bem mais complexos. Então, a gente tem hoje novas situações que demandam sim a justiça, onde normalmente as decisões estão baseadas no afeto, porque como eu disse para esse exemplo, se for basear-se somente na relação de parentesco, ela pode acabar sendo injusta. Então, por exemplo, crianças que são maltratadas, né, por seus pais, que são retiradas pelo conselho tutelar, né, da tutela dos pais, e passam a ser criadas por avós, por avós, por tios, enfim. Como é que fica depois dessa nova relação, né?
Então, normalmente se busca justiça, mas a justiça tem se baseado no afeto como uma condição, incluindo os outros tipos de família, né? Famílias de casais homossexuais, enfim, a questão da adoção por casais homossexuais, entre outras tantas questões que a gente poderia discutir depois, mais tarde lá, né, pelo Zoom, a gente pode falar um pouco mais a respeito dessas novas configurações de família. A gente falou também a respeito, nessa mesma aula, né, da Constituição Federal, que baliza, né, essas relações e decisões em relação à questão familiar. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também muitas vezes o Estatuto do Idoso também, né, porque eventualmente essa situação familiar pode envolver idosos. E logo no finalzinho do material dessa aula, a gente passou a falar sobre o adolescente, a puberdade, e passamos a falar um pouquinho também sobre a síndrome normal da adolescência, né? Que esse termo dá nome ao livro da Arminda Berasturi e do Maurício Knobel, que junto com a Ana Freud e outros teóricos vão pontuar que esse período da adolescência é um período de grande sofrimento e de inúmeras crises, tantas quantas, né, for possível, mas ao mesmo tempo tantas crises que eles enxergam esse período como não sendo possível uma passagem sem a existência das crises. Então, o que seria normal? A normal passaria a ser o equilíbrio estável durante esse processo. Ou seja, o desequilíbrio é uma condição normal. Por isso ela usa esse termo, brincando um pouco, né, com o termo de síndrome normal da adolescência, onde o normal é o desequilíbrio ou a não estabilidade, ou seja, as mudanças constantes que passam a acontecer na vida desse sujeito, né? Eu coloquei alguns vídeos para não ficar só eu falando no dia dessa aula em relação à síndrome normal da adolescência, discussões, né, de outras pessoas, mas o livro por si só, ele vale a pena ser lido. A Shane fez o favor aí de postar em PDF no nosso grupo de WhatsApp, e ele é bem interessante. É um livro de leitura muito fácil, não é complexa, né, não tem termos muito específicos, e se tem, ele explica os termos. Mas o que é importante a gente pontuar? Que primeiro, o adolescente ele vai lidar com um luto durante esse processo. Mas professora, como assim luto? Porque ele levou muito tempo, cerca de 10 anos aí, para ele entender o desenvolvimento do corpo dele, da cognição, das emoções, né, o desenvolvimento da personalidade dele. E aí, quando chega a adolescência, essas certezas que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, elas vão se perdendo, porque tudo aquilo que ele construiu passa a ruir, passa a se desconstruir. A imagem que ele tinha muito presente lá na mente dele já cai por terra, porque ele começa a mudar muito rápido, especialmente as meninas e mais cedo, né? Nós já discutimos. Então ele precisa primeiro entender quem é ele agora, a identidade, depois a gente fala um pouquinho mais lá do conceito do self, de identidade, mas a identidade, os novos comportamentos e como é que ele faz para se adaptar a essas mudanças, porque ele já tinha comportamentos, emoções bem definidos, bem estabelecidos. E agora, né? Como é que ele faz para se adaptar a tudo isso? Então, eu aconselhei que a gente assistisse o filme lá, o Divertidamente, porque é exatamente esse processo. E agora? Estava tudo estruturado lá na vida da Riley. Parece que não tinha nada de mais a acontecer. Aí, de repente, ela se muda de cidade. E toda essa situação da crise vem, né? Claro que provavelmente ela já vinha passando por aquilo. Mas a mudança de cidade precipita o sofrimento e o estabelecimento de um novo padrão de comportamento. Então, a questão das emoções e
avaliação, reavaliação da conexão entre essas emoções e novas emoções. Então, todo esse processo de formação, inclusive de traços de personalidade, de novas relações entre as emoções que ela já conhecia bem. Como ela lida com o sofrimento, como ela lida com os próprios pais, como ela lida com o autoconceito e a autoimagem, a avaliação que esse adolescente faz de si mesmo, a avaliação que os outros fazem dele nesse processo, e como é que é isso? Porque, ok, uma coisa é eu entender que os outros fazem uma autoavaliação, né, e fazem uma avaliação de mim também, mas de repente essa avaliação que foi feita não é positiva, e com frequência não é, e nem a minha mesma autoavaliação. E agora, então, o que eu faço com isso? Né? E muitas vezes é aí que vem o sofrimento. Sofrimento, muitas vezes contornado de diversas formas, né? Então a gente foi falando sobre isso, essa dificuldade que é também para o adolescente entre flutuar entre a dependência e a independência. O filme lá, a animação mostra bem isso também. Então, ora ela deve obedecer aos pais e responder a eles, mas ora ela decide as coisas por ela mesma, decide fugir e põe o plano em prática, começa a executar, só que aí tem medo, né? Começa a pensar nos pais. Enfim, além disso, a Berasturi também pontua que não é só o adolescente que passa por esse processo de luto, que os pais também passam, porque a imagem que os pais têm daquele adolescente é dele criança, é de todo aquele processo que ele foi levando, né, para se desenvolver. Ou foi levado a se desenvolver. Então, e agora? As mudanças começam a acontecer também de maneira muito rápida para aquele que está ali presenciando tudo isso, que está de fora observando esse processo. Então, não só o adolescente tem que fazer o luto pelo corpo de criança, pela identidade infantil dele e pela relação que ele tinha com os pais da infância, que agora passam a ser pais de adolescentes. Tem também o pai que entende que como é que fica essa nova relação. Eu me relacionava com uma criança, agora eu vou ter que me relacionar com um pré-adolescente, depois com um adolescente, depois com um jovem adulto. Então, os pais também têm que lidar com esse luto da infância que se foi muito rápido, que eles também muitas vezes não querem, né, que seja tão rápido assim. A gente, no caso dos pais, eu me coloco, né, nesse lugar, porque a gente não vê passar, é muita coisa, você vai lidando com aquilo que vai acontecendo, e quando você viu, a criança já está com 3 anos, quando você viu, já está com 6, quando você viu, está com 10, e quando você viu, tem ali um adolescente na sua casa e você nem percebeu. Então, eu vou fazer um novo vídeo agora só para falar da questão da síndrome normal da adolescência.